Uma meditação muito curta no texto de hoje que está proposto, mas uma pergunta muito interessante. Eu gosto de fazer perguntas, eu aprendo perguntando ao texto bíblico e eu espero sempre em Deus que Ele me ajude a entender melhor, aprender, crescer na sua presença, porque é assim que nós devemos fazer, graças a Deus. Muito bem-vindo a este dia, a esta meditação em João capítulo 6, versículo 16 ao 21, texto intitulado Jesus anda sobre o mar, mas nós intitulamos este devocional de hoje, O que Ninguém Pode. Aleluia! Vamos ao texto deste milagre nestes outros evangelhos, Mateus e Marcos. Este texto é repetido. Aqui João faz uma menção curta, mas que nós vamos nos lembrar dele. Diz o seguinte, versículo 16, João 6,16, diz: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha vindo ter com eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar. E aproximou-se do barco e temeram. Porém ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Texto curto, texto de um milagre de Jesus, extraordinário. Jesus veio andando sobre as águas. E a minha pergunta neste texto, quando eu hoje, meditando nele, foi: por que Jesus fez isso? Alguns milagres, primeiro que ele não fez na frente de uma multidão, estavam só os discípulos ali no barco. Jesus podia, talvez, eu imagino, ser transladado de um lado a outro e já encontrar com os discípulos do outro lado. Uma opção milagrosa também, extraordinária, mas era. Outra, ele podia vir mais devagar com outro barco no dia seguinte. Enfim, qualquer outra maneira dele chegar junto aos seus discípulos ou atravessar para estar com eles. Mas a minha pergunta para o texto bíblico e para o Senhor e para esta palavra foi: por que Jesus decidiu andar sobre as águas? E eu pensei, irmãos, e eu não sei se você tem alguma ideia para responder. Mas no meu coração eu comecei a rebuscar e eu disse: olha, esta é uma das coisas que ninguém jamais fez. Ninguém mais pode. Quando eu olhei nesse momento, eu me lembrei lá dos mágicos, dos astrólogos do Egito, que Moisés, usado por Deus, fez alguns sinais e muitos deles o repetiram. Nós falamos e exercitamos a cura divina na nossa igreja, porque Jesus nos ensinou a fazer isso e, infelizmente, no campo do inimigo existe manipulação e se vê coisas semelhantes. Claro que não é igual, não vem da mesma origem, mas são sinais semelhantes, imitados. Mas ninguém nunca pôde andar sobre as águas. Você vai dizer, teve mais um homem, porque Jesus permitiu, aleluia, aquele milagre quando ele disse para Pedro, vem. Mas ninguém jamais, não houve na história. E esta é algo assim que rompe com a realidade da física, da natureza e de tudo. Ninguém mais pôde. Então ficou selado ali, glória a Deus, que Jesus era alguém extraordinário. E ele fez coisas que homem algum jamais pôde ou poderá imitar. Porque ele era e é o Filho de Deus, ele é o Verbo encarnado. Deus lhe deu poder para mostrar estes sinais. Ali ele estava como homem, ele não estava ali como um ser espiritual onde ele está hoje, ele estava encarnado. Ele era esse ser espiritual, sem dúvida, ele não mudou de ser quem ele é, mas ele encarnou. Ele tornou-se carne como eu e você, igualzinho mesmo, ele jamais poderia andar sobre as águas. Mas estes sinais, aleluia, foram dados para que todos reconhecessem quem ele era. E o que eu aprendi deste texto é que ninguém jamais o pôde fazer. E com isso, nós marcamos, aleluia, glorificamos a Jesus, porque ele fez para a glória do seu nome, aleluia, e está registrado para a nossa alegria também. Tenha um feliz dia na presença do Senhor Jesus. Amém.